Oi, gente! E aí? Tudo bem? Estão animadas? Eu acho que vocês já estão cansados. Quando eu começo o vídeo, eu sempre falo isso, né? Mas é assim mesmo, faz parte. E hoje eu estou bem assim. Então, nós vamos ter uma aula muito boa. É, muito bom. Eu estou gostando aí do oitavo, fazendo as atividades, mandando no WhatsApp. Tem um monte de gente que não está fazendo. Eu só digo uma coisa: nós iremos voltar, viu, gente? Está mais próximo do que você imagina. Portanto, faça suas atividades, assiste a aula e me envie, certo? Qualquer dúvida, fala comigo no WhatsApp. Uma coisa para vocês. Quando vocês tiverem uma dúvida ou não entendeu alguma coisa da aula, o que é que vocês fazem? Na quarta-feira eu estou online a manhã inteira. Eu acordo simplesmente 6 da manhã, de tão ansiosa para começar a aula. E a partir das 7 eu estou atendendo, de 7 a 11h15. Só é você fazer uma videochamada comigo rapidinho. Professora, eu não estou entendendo essa questão 8. Me explica. Eu explico. Você pega o seu livro, o seu material e eu tiro sua dúvida, tá bom? Então vamos fazer isso que ajuda vocês. E vamos para a nossa aula. Pega aí seu livro na página 38. Pegou? Oitavo? 38. O nome do assunto é colocação pronominal. Colocação. Lembra que eu sempre digo a vocês na sala, a língua portuguesa ela se auto-explica. Só você prestar atenção. Colocação e pronominal. Pronome. Então, onde nós vamos usar os pronomes? É isso que nós iremos aprender. Maravilha! Pronomes. E antes de a gente começar o assunto, vocês vão saber, aprender, já sei que vocês sabem, mas ó, nós temos os pronomes oblíquos, que são átonos e tônicos. Quais são os pronomes oblíquos, professora? Aqui, ó. Mim, ti, te, o, lhe, vos, ele, lhes, ela, mi, os, as, nós, si, vós, nos e a. Eles são os pronomes oblíquos. Pode ser átono quando o som é mais fraquinho e tônico quando o som é mais forte. Eu já destaquei os tônicos. Mim, ti, ele, ela, nós, vós. E os outros que não estão destacados são os pronomes átonos. Tá aí, ó. Pega seu livro aí, ó. Tem aí na página 38 aqui, ó, para você responder até uma questão sobre isso, sobre os pronomes, certo? E os pronomes oblíquos, a gente usa eles na língua portuguesa para apoiar nossas frases, né? Para acompanhar os verbos. Então, nós vamos aprender onde esses pronomes devem ser usados. Quais são as regras? Se eles devem ser usados antes do verbo, depois, intercalado. Por exemplo, antes de eu falar, eu vou dar um exemplo. Vamos ver o exemplo. Ó, me passa o café. Aí tem o outro. Me passa a cola. Me empreste o lápis. Me espera. Então, isso aqui não é um pronome que eu acabei de dizer, o pronome oblíquo? Ele está começando a frase, tá vendo? Me passa. Será que está correto? Sim ou não? De acordo com a língua? Quem já viu aquelas novelas de época que a pessoa fala: passa-me o café, passa-me a cola, dê-me um beijo. Será que é dê-me um beijo ou me dê um beijo? É isso que vocês vão aprender na aula de hoje. Muito bom. Colocação pronominal. Então, vamos ver aqui essa explicação. Na fala é comum usarmos os pronomes átonos. Desta forma aqui, ó. Na fala, na oralidade. Porém, na escrita devemos usar de acordo com a norma padrão, ou seja, de acordo com a norma formal da língua. Por isso é importante conhecê-la. Então, vocês vão aprender a usar esses pronomes, certo? Como eu já tinha dito. E você tem 3 casos de usar. Ó, você tem uma chamada ênclise, que é quando a gente usa esse pronome depois do verbo. Tem as regras, vocês vão ter que aprender. Você tem a próclise, é quando você usa esses pronomes antes do verbo. E você tem a mesóclise, é no meio do verbo. Então, 3 colocações pronominais: ênclise, próclise e mesóclise. Ênclise, depois do verbo. Próclise, antes. E mesóclise, no meio. Então, quando eu falo me passa o café, isso aqui, será que isso aqui, será que está correto? Eu só vou dizer no fim do vídeo, tá bom? Vamos lá. Primeiro, ênclase, está na 39, povo. Pega aí seu livro, 39. O que é ênclase? É quando você usa o pronome depois do verbo. Depois. Ó,
Paulo comprou o jornal. Aí, como é que você substituiria o jornal? Paulo comprou o. Tá vendo? Isso aqui é uma ênclise. Ou seja, o pronome oblíquo está depois do verbo. Só que você tem que saber quais são os casos. E os casos eu coloquei aqui, conforme está no seu livro, tá? Então, a ênclise é o pronome oblíquo depois do verbo. Beleza. Quando é que a gente tem ênclise? Quando o verbo inicia a frase. Decepcionou-se com o fato da notícia. Não é o verbo decepcionar? Se ele estiver no comecinho da frase, então o pronome é depois. É a forma ênclise, tá? Então, eu já tenho a resposta para essa aqui. Está certo? Tá ou não? Não, né, gente? O verbo está aqui, ó, no começo. Então, como é que seria? Passe-me o café, passe-me a cola, tá? Isso aqui não está correto. Então, se o verbo estiver no começo, o pronome vem depois. Ótimo. Outro, há uma posição marcada por vírgula, dois pontos, ponto e vírgula. Comprou o jornal. Não está entre vírgula aqui, ó. Abriu. Então, o pronome vem depois do verbo. Leu, pronome depois. Entre. Dobrou, pronome depois. Colocou, pronome depois. Tá? E quando tiver uma posição marcada por vírgula, o pronome vem depois. Fácil? Beleza, você tem que fixar isso aí. Quando o verbo estiver no infinitivo, lembra como é o verbo no infinitivo? Quando ele termina com R, né? Quando termina com A, R ou O. Ir. Então, seria bom revertir. Isso aqui é infinitivo, ó. Revertir. Então, o pronome vem depois, quando o verbo estiver no infinitivo. E não como é que a gente fala na oralidade. Seria bom te rever, ou vamos mudar o verbo ver. Fica mais fácil para você entender. Seria bom te ver? Não. Seria bom ver-te. Assim que possível, porque o verbo está no infinitivo. Beleza? Quando o verbo estiver no imperativo afirmativo, imperativo quando dá uma ordem, faz um pedido, também o pronome é depois, ó. Avise-me quando chegar. E não como a gente fala, me avisa quando chegar. Não, isso não é de acordo com a língua padrão. De acordo com a língua padrão é ele vir depois, avise-me quando chegar. Então, aí, deixa eu ver se eu já coloquei todos os casos de ênclise. Ótimo. Aqui você tem os 4 casos de ênclise. O que é ênclise? Quando o pronome oblíquo aparece depois do verbo. Primeiro caso, quando o verbo inicia. Se o verbo iniciar a frase, o pronome já é depois, já sabe. Beleza? Quando há uma posição marcada por vírgula, igual tá aqui, ó. Então, pronome depois. Quando o verbo estiver no infinitivo, aqui, ó, rever, depois. E quando estiver no imperativo afirmativo, depois. Beleza? Esses são os casos de ênclise. Professora, eu não estou entendendo, está muito confuso. Você vai ter que ler, reler, fazer muita atividade. Se você não entender, você vai falar comigo, vai perguntar para eu tirar a sua dúvida. Mas você já tem que entender. Ênclise é quando o pronome é depois do verbo. Quais são os casos? Esses. Pronto. Ênclise. Fechou? Vamos para o próximo. Próclise. Próclise, quando o pronome vem antes do verbo. Eu chamo de próclise. Quando ocorre antes do verbo e tem uma palavra que o atraia, ou seja, que chama. Aí tem os casos, igual do ênclise, tem os casos quando ocorre próclise. Quando é que ocorre? A palavra de sentido negativo. Por exemplo, ó, depois disso, nada me assusta. Esse nada tem o sentido de negação. Por isso que o me aparece antes do verbo. Olha o verbo aqui, ó, assusta, tá? Jamais me recusei. Jamais é uma palavra de sentido negativo. Então, o pronome apareceu antes. Primeiro caso, certo? Quando a palavra de sentido negativo. Então, o pronome aparece antes do verbo. Oitavo, lembra que eu dizia a vocês que tem que saber verbo o ano inteiro? É por isso. Tudo vai girar em torno do verbo. Se você olha essa frase, ó, depois disso, nada me assusta. Não sabe qual é o verbo, você não vai saber fazer nada. O verbo é assusta. E o pronome está aparecendo antes, por causa dessa palavrinha que tem o sentido negativo. Certo? Segundo caso, há pronomes já que pronomes atraem pronomes. Então, se tiver pronome na frase, ele vai aparecer junto do pronome, porque um pronome atrai outro pronome. Atrai, chama, fica pertinho. Amigos eles são. Ó, essa é a cidade da qual me falaram muito. Vê, esse pronome é o pronome relativo.
tá? Então, por isso que o me está aqui, perto dele, certo? Antes do verbo, falaram, ó, pertinho dele. Aquilo, outro pronome demonstrativo, nos ajudou. Ó o pronome oblíquo onde está, perto do pronome, porque pronome atrai pronome, fica perto. Isso a acalma. Então, pronome, isso, olha o a, pertinho dele, e não depois, antes do verbo. Alguém me ligou. Alguém é pronome indefinido. Então, esse me, o pronome oblíquo, fica perto. Alguém me ligou, tá? Então, quando tiver pronome, eles vão ficar perto dos pronomes, porque o pronome atrai outro. Vamos ver mais. Quando houver preposição seguida de gerúndio, lembra que o verbo no gerúndio é quando termina com NDO, tá? Então, se tiver preposição, ó a preposição, em se tratando, não tem uma preposição? Então, o pronome fica aqui, pertinho dela, certo? A frase ou oração é exclamativa, interrogativa ou optativa. Quando você tiver esses três tipos de frase, o pronome fica perto dele, certo? Ó, quando me emprestará o livro? Olha aqui, antes, é uma frase que é interrogativa, então o pronome aparece antes do verbo. Como se comenta sobre esse livro? Frase exclamativa. Então, o pronome aparece antes do verbo. Então, em frase exclamativa, interrogativa ou optativa, o pronome aparecerá antes do verbo. Próprio, beleza? Há advérbios. Advérbios. Aqui, lá, talvez, pouco, muito. Então, quando tiver advérbio, ó, muito aqui é um advérbio, o pronome também vai aparecer perto dele, ó. Muito se fez desde então. Ó, o verbo aqui, o pronome então, próprio. Há conjunções subordinadas, o que, o quando, se, porquê, etc. Vocês ainda vão aprender isso, tá, gente? É só a título de conhecimento. Quando me contaram, avisei a todos. Olha, quando? É uma conjunção, tá? Então, o me está pertinho dela antes do verbo. Próclise, certo? Então, esses são os casos de próclise. Professor, o que é próclise? Quando o pronome aparece antes do verbo, antes, ok? Mesóclise, linda! Ela é mais fácil, gente, é a menos usada. Ó. Mesóclise é uma menos usada na atualidade. Ela é pouco usada porque só aparece em texto literário. É quando o verbo aparece intercalado. Intercalado, o pronome, aliás, ele aparece intercalado. Aqui, ó, intercalado, ou seja, bem no meio do verbo. Ó, emprestar-lhe o livro. Isso é uma mesóclise. Olha onde está o pronome. Intercalado, no meio do verbo. Emprestar-lhe o livro. De novo, no meio do verbo. Quem vai falar isso hoje em dia? Muito difícil, né? Mas é para você saber que isso aqui é um caso de mesóclise, ou seja, o pronome intercalado entre o verbo, tá? Então, isso aí são os casos de colocação pronominal. Eu vou botar o slide aqui para vocês verem uma coisa, ó. Tá. Então, colocação pronominal, o que pode ser? Ó, pode ser, revisão rapidinho, ênclise, quando o pronome aparece depois do verbo. Professora, quais são os casos? Tá aqui, eu já falei os quatro, beleza? Próclise, quando o pronome aparece antes do verbo. Olha aqui os casos, acabei de falar, certo? E mesóclise, quando o pronome aparece no meio do verbo, certo? Então, esses são os três casos de colocação pronominal. Ó, começa na página 38 e ele termina de explicar qual página, gente? 38. Aí na página 42 termina com a mesóclise, tá? Eu vou colocar quais são as atividades para vocês fazerem. Se tiver dúvida, fala comigo no WhatsApp, tá bom? Um beijo para todos, saudades de todos.